vamos ser aquelas mães que vai deixar marca para os nossos filhos no mundo. Como? Aleluia, porque o teu filho vai dizer, a minha mãe me ensinou a palavra de Deus. Ela pode até não ter me visto quando ela estava viva, mas hoje eu estou aqui pregando, hoje eu estou aqui na igreja, hoje eu estou aqui falando de Deus, porque é isso que Deus faz. A tua marca pode não parecer agora, mas um dia ela vai aparecer, porque você está construindo essa sua marca de impactar o mundo como uma verdadeira mãe e mulher de necessitadas, e estende as mãos aos pobres. E no 29 diz assim, muitas mulheres são exemplares, mas vocês a todas superam. Oh, glória a Deus. Vamos glorificar a Deus por essa palavra que Ele escreveu para nós. Oh, glória a Deus. Foi o nosso próprio Deus que escreveu essa palavra para nós, mulheres, né? Então, o que é ser uma mãe que vai deixar, né, a sua marca no mundo? São as mães que ensinam e preparam os seus filhos a caminhar com Deus. Eu falo assim, que são as mães virtuosas, porque a mulher virtuosa é aquela que teme primeiramente a Deus, que teme a palavra de Deus, e o temor que nasce no seu coração, que não é gerado por medo. Então ser mãe é um privilégio, assim como também muitas pessoas não tiveram o privilégio de gerar, mas tiveram o privilégio de criar. São mães também. São mães especiais, porque criaram com amor. E aí o amor que vem, fala assim, da criação, é muito maior do que muitas mães que geram filho e não tem aquele amor verdadeiro pelo filho. A gente vê abandono, a gente vê que as mães abandonam os filhos, a mãe não liga para os filhos. Então esse tipo de mãe precisa das nossas orações, para que elas se transformem em verdadeiras mães, né? Então, só, a maternidade ela é um ministério sublime que Deus concedeu às mulheres, dando a elas o quê? A capacidade de exercer este papel e este chamado. Oh, glória! Então, com todo o quê, irmãos? Com toda a sua singularidade. Deus, Ele não exige que nós sejamos o quê? As super mães, né? Aquelas mães que... Ou então aquelas mães que se dispõem, né, do seu chamado. Ou seja, se dispõe do seu chamado de mãe. Como assim, irmãos? Se dispõe. Porque assim, eu tenho um chamado de pregar, mas se eu não me dispor, eu não vou ser uma pregadora. Então, se Deus me chamou para ser mãe, eu não me dispor para esse chamado, eu não vou ser mãe. Né? O meu filho não vai ter uma mãe, vai ter uma pessoa que está ali, dando comida, dando almoço, dando uma roupa, mas eu não estou me dispondo ao meu chamado de mãe. Então, se dispor ao chamado é algo que é entrega, tá bom? Mas assim, eu falo assim, que Deus em primeiro, depois família. Nunca esqueça que Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Os nossos filhos são a herança dele. Então, Deus Ele criou o quê? Nós, a sua imagem, né? Para viver na terra. Deus assim criou o homem e a mulher. Ele disse para ele, né? Multiplicar, você fez a terra. Deus planejou o quê? A família. Deus planejou que nós vivêssemos na terra em família. Então, a primeira mãe da história é Eva, né? Nós sabemos, Eva foi uma verdadeira mãe. Ela ensinou sim os seus dois filhos ao caminho de Deus. Ela fez o quê? Ela fez a sua parte como mãe, como missionária, como protetora, como pregadora. Ela fez sim. Ah, mas Caim, gente, mas ela fez a parte dela, ela ensinou. Então você hoje pode dizer assim, mas irmã, eu não consigo, meu filho não me ouve, mas você já falou, você já fez a sua parte. Ah, mas irmã, mas eu não consigo, eu não sei onde foi que eu errei, será que Deus... Irmã, você está fazendo a sua parte. Quando você vem para a igreja, você ora pelos seus filhos, quando você fala para ele que ele tem que ser uma pessoa honesta, quando você fala para ele que Deus, ele tem que orar ao Senhor sempre, em toda a sua vida, você está fazendo a sua parte como mãe, como você está fazendo, se dispondo ao seu chamado de mãe, de serva, de maternidade, daquilo que Deus nos proporcionou para ser. Então, quem é nosso arquiteto é Deus da família, mas Ele planeja, mas quem executa o trabalho somos nós. É nós como mães que executamos este trabalho que não é fácil, é árduo, mas no final ele leva o quê? A salvação, ao prazer. Quando a gente vê nossos filhos caminhando no caminho do Senhor, casados, ou trabalhando, ou bem colocados, a gente diz assim, eu posso morrer agora.
Como minha mãe falou antes de morrer, ela disse assim, agora eu posso, meus filhos estão tudo bem. Olha só a preocupação dela com os filhos, né? Então, a família é isso, é você proteger os seus filhos, proteja seus filhos. De que maneira, irmãos? Assim, com amor, mostrando para ele, né, a verdade profunda, mas nunca esqueça de ensinar para o seu filho e de impactar ele neste mundo. Como, irmãos? Deixando na vida dele o seu legado de mãe e serva de Deus, onde ele cresça e ele fale assim, você pode não ter tido isso dos seus pais, mas você está tendo isso como mãe, de repassar para os seus filhos esta chamada, este ministério de Jesus, de falar de Jesus. Então Deus, ele otorgou para nós mulheres um legado. Então, para a gente cumprir, com quem, irmãos? Com amor, com graça, de servir a Deus e formar cidadãos na terra, formar cidadãos de bens, formar cidadãos que vai transformar as coisas boas. Oh, glória! Amém? Então é isso que é educar os filhos. É isso que é ser uma mãe cristã. Ela vai refletir o caráter de Deus na vida dos filhos. Então os planos, os projetos de Deus são esses para nós seres humanos. Então a mãe, ela é mais do que uma nutridora da natureza. Ela é uma guardiã apontada pelos céus, por Deus, para influenciar a vida dos filhos. Aleluia. Para influenciar a vida dos teus filhos. Então influencie. Por mais que você não perceba, mas seu filho está te vendo. A Bíblia fala lá, o apóstolo Paulo afirma no livro de Timóteo que a mulher, ela é salva pela tecnogonia. E esta palavra grega significa geração de filhos. Aleluia. Ou glória. Ou seja, simplesmente se resume em maternidade. Então ele falou isso, ele definiu essa palavra. Então, como é que Paulo chamou a mulher? Como colaboradoras do Criador. Colaboradoras de Jesus. Aleluia. Colaboradoras, porque elas também têm um papel muito importante na vida, no sacerdócio real, que é ensinar os filhos a chamada, né? De transmitir a chamada de Deus, de transmitir a palavra de Deus. Então, irmãos, não somente a gente tem a obrigação de suprir a necessidade dos nossos filhos fisicamente, de dar o alimento, de dar banho, de dar isso, da educação, não. Mas sim, nós também temos a responsabilidade de transmitir para os nossos filhos a palavra de Deus, a vida moral, ética e espiritual. Então, nós mulheres, nós mães, a formação nossa é o quê? É ensinar nossos filhos a ser pessoas boas, ter boas índoles. Não é difícil, porque hoje a gente sabe que não é fácil, mas também não é difícil, que eu quero explicar assim melhor, porque a gente constrói dentro de casa algo, lá fora o nosso filho é desconstruído com aquilo que a gente construiu dentro da nossa casa. Então é uma guerra constante, mas quem vence sempre é Deus, é o Deus. Então não esqueça, irmãos, de imputar os seus filhos todos os dias, dele ser uma boa pessoa, dele ser uma pessoa, seu filho ser o melhor na escola, mas não estou dizendo melhor do que os outros, o melhor dele mesmo, de se superar todos os dias, de se superar no trabalho para ele mesmo, de se superar como aluno, como filho, um dia como esposo, um dia como esposa. Ensine o seu filho a tratar bem a esposa desde criança. Ensine a sua filha a tratar bem o esposo desde criança. Ensine desde criança, que você vai ver que você vai colher de Deus coisas boas para a vida dos seus filhos. Então, estou falando isso que eu acho que é o Espírito Santo que não tem. Glória a Deus. Eu acho que não é ele. Oh, glória a Deus. Eu não consigo. Aleluia. Glória a Deus. Então, ser mãe é isso, irmãos, é ser inspirador. E quantas mães são inspiradoras? Quantas pessoas, quantos filhos? Ontem eu estava conversando com a minha vizinha, Maria Eduarda. Eu falei, cadê a tua mãe? Ainda tá fora? Não, tenho saudade dela. Ela disse, não tenho. Então, cadê a mãe dela? Eu mando ela por causa de outras pessoas. Então, assim, a gente precisa dar para os nossos filhos imagine como uma criança não vai crescer no mundo. Será que ela vai ser uma boa pessoa para a sociedade ou uma má? Então nós temos que olhar essas coisas como exemplo. Por isso que a Bíblia é bem clara. Que Deus, ele vocacionou mulheres para serem mães, mulheres estéreis. Mulheres que não nasceram para ser mãe, mas ele vocacionou. Porque dentro de cada uma de nós, ele sabe
E existe algo muito importante que não tem. A hora que Deus quiser agir, Ele vai agir na vida das mães, da vida de mulheres. Então, a gente precisa entender que mulheres, mesmo rejeitadas, elas criaram seus filhos e não abandonaram. Agar foi rejeitada, foi abandonada, mas a Bíblia diz que ela não abandonou seu filho. Então, ela foi o quê? Ela foi uma mãe corajosa, criou seu filho sozinha. Existem mães que são corajosas e criam filhos sozinhas. E quantas histórias da Bíblia que a gente vê de mulheres de Deus que não desistiram da sua vocação, do seu chamado de ser mãe. Então esse legado a gente precisa deixar nos nossos filhos, essa marca para eles, para quê, irmãos? Para eles verem em nós a marca de Jesus. Devia ser minha mãe verdadeiramente uma serva de Deus que me ensinou, mesmo muitas vezes meu pai não querendo que nós fôssemos para a igreja, que nós não fôssemos crentes. A minha mãe foi uma verdadeira mãe. Aleluia! Glória a Deus! Da onde é que a gente tira a nossa força? Primeiramente de Deus. É Deus que nos sustenta. Porque para criar um filho não é fácil, principalmente quando o filho adoece. Principalmente quando não tem alguma coisa para você suprir para o seu filho que está precisando. Então a gente precisa entender que a gente primeiro precisa priorizar a vida espiritual com Deus. Para sermos boas mães. Para sermos boas mães, a gente precisa educar os nossos filhos no caminho certo. E qual é o caminho certo? É o caminho de Deus. Não existe outro caminho. Então as mães... Eu falo assim, que as mães são um tesouro para a nação. Por quê? Porque elas são auxiliadoras de Deus. Elas são abençoadas entre as mulheres. Imagine Maria, abençoada entre as mulheres, escolhida por Deus para ser mãe de Jesus. Né? Escolhida por Deus por quê? Porque ela era uma mulher religiosa, ela era uma mulher de fé, uma mulher humilde. E que nós possamos ser assim também. Mulheres de fé, humildes, que reconheçam as nossas fraquezas e as nossas incapacidades, porque muitas vezes não sabemos como criar um filho. E muitas vezes erramos. Mas quando a gente erra, a gente não pode se culpar. A gente tem que o quê? Senhor, me ensina. Eu errei dessa vez. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque nós somos seres humanos. Mas só que Deus, na nossa fraqueza, é que Ele nos aperfeiçoa. Porque não é na nossa força, é na dEle. É que a gente é dependente primeiramente dEle para criar nossos filhos. E muitas vezes a gente não vê Ele assim, porque o problema está tão grande que ofusca a nossa visão. Que ofusca a gente de, primeiramente, buscar no Senhor a sabedoria. Então, a partir de hoje, mãe, aleluia, nós possamos ser aquelas mães que vai deixar marca para os nossos filhos no mundo. Como? Aleluia, porque o teu filho vai dizer, a minha mãe me ensinou a palavra de Deus. Ela pode até não ter me visto, quando ela estava viva, mas hoje eu estou aqui pregando, hoje eu estou aqui na igreja, hoje eu estou aqui falando de Deus, porque é isso que Deus faz. Aleluia. A tua marca pode não aparecer agora, mas um dia ela vai aparecer, porque você está construindo essa sua marca, de empaquetar o mundo como uma verdadeira mãe e mulher de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãs, com esta palavra. Tá? Seja